noite a todos os queridos irmãos da Casa da Prece Chico Xavier, aqueles que estão reunidos presencialmente e aqueles que nos assistem pelos meios virtuais. Como eu disse já, é uma alegria imensa sempre estar com vocês e entendemos que essa alegria deve se refletir nesse estudo que nós vamos fazer na noite de hoje. Vamos falar de Maria de Nazaré. Nessas vésperas de Natal, quando comemoramos e lembramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, vem também para os nossos corações a figura santa da Mãe Santíssima. Vamos então viajar até aquela região de Israel, aquela região da Palestina, aquela região em que Jesus caminhou, colocou os seus pés na terra, na encarnação, em que tinha como missão nos trazer o Evangelho Redentor. Os primeiros raios de sol banhavam o dia de uma sexta-feira e um menino com em torno de 15 anos batia de forma afoita a porta de uma casa. Lá de dentro abriu a porta uma senhora de idade mediana, ligada ao matriarcado judaico. Essa senhora, de olhar doce, meigo, espantava-se com a aceleração daquele menino. E o menino, então, diz a ela para que fosse com ele, porque o mestre havia sido preso. O coração de mãe recebe, então, uma primeira e grande ferida. Sabia ela que era chegada a hora do filho querido ser levado ao martírio. Maria de Nazaré corre, então, com João Evangelista até onde estava Jesus. Assiste de forma dolorosa todo o martírio que os homens impuseram a Jesus. Viu as chicotadas infames, viu Jesus carregando sozinho, de forma precária, pelo martírio que havia sofrido, a cruz até o Gólgota. Viu alçarem pelos braços e pernas o Senhor a cruz infame. Viu Jesus ali humilhado, coroado, com uma coroa de espinhos, sendo vilipendiado por aqueles que estavam ali, cuspes, palavrões, ofensas, impropérios. E o coração de mãe doía profundamente. Aquela ferida aberta pela notícia, agora se fazia em chaga profunda. A mãe querida, então, recorreu à memória para lembrar de tudo que havia construído junto a Jesus. E lembrou dos primeiros dias de vida, quando o pai, Joaquim, e a mãe, Ana, haviam desencarnado. E ela havia ficado órfã, entregue às Virgens de Sião, ao orfanato das Virgens de Sião. Lá, passado um tempo, onde experimentou habilidades, construiu conceitos, desenvolveu aptidões mediúnicas como a da vidência, lá, passado um tempo, conheceu o esposo, um homem mais velho, que veio desposá-la, que era José, viúvo de Débora, que já tinha 4 filhos. O seu coração aceitou aquele casamento, aquelas núpcias, com bastante alegria, porque já sabia do que havia sido preparado por Deus para si, mesmo que de forma intuitiva. Esposa-se de José e recebe, então, uma visita sublime. O anjo Gabriel, lembrava ela,
vem e, nessa visita, anuncia a vinda do Salvador. Jesus, que iria trazer à humanidade toda a glória, e muitas hosanas a ele seriam oferecidas. Orgulhosa por ter sido, por ser a escolhida, não se colocou entre as melhores, mas se colocou como a serva do Senhor, para que se cumprisse a sua palavra. E assim nos dá em memória a Mãe Santíssima a primeira grande lição para as nossas vidas. Mesmo diante daquele orgulho positivo de sabermos o que temos de habilidades, de missões, de pequenas tarefas, é preciso nos cercar da humildade, nos colocarmos na posição daquele que serve, não daquele que serve, melhor, na posição daquele que serve, não daquele que é servido. É isso que eu quero dizer. Então, essa humildade nos traz grande lição. Maria, nascido Jesus em Belém, de Davi, começou um grande sofrimento pela perseguição que os homens já iniciavam com relação ao Messias. Teve que fugir para o Egito, terra diferente, terra que precisava se adaptar por costumes, por modo de viver, com toda a família, né? Os filhos de José, Jesus, e depois, quando volta, passado algum tempo, José era mais velho, nessa altura Jesus já tinha cerca de 20 anos, 20 a 23 anos, José desencarna. E ela, então, tem que assumir a família. Lembra-se do quanto teve que trabalhar, exercitando esse matriarcado judaico, orientando os filhos que eram de coração, e os outros filhos, Jesus e os outros filhos que tiveram com José, nessa grande família. E lembrando que Jesus teria que esperar o momento exato da sua missão, que só ele e o Pai sabiam. E esse espírito era um espírito que Maria fora escolhida para ter Jesus no ventre, mas para criar Jesus. Jesus menino, Jesus adolescente, Jesus adulto, para estar junto com ele, dando essa força, esse impulso. E, recentemente, Raul Teixeira nos lembrava que Maria tem uma categoria espiritual muito próxima de Jesus. Porque se não fosse assim, se ela não tivesse uma categoria de espírito puro, ela não poderia receber no ventre um espírito puro. Porque haveria uma insurgência fluídica e seria incompatível aquela geração sagrada. Então, Maria é no espírito de grande preparo. A missão dela se destaca juntamente, obviamente, com a missão de Jesus, porque é um conjunto preparado para que o Evangelho chegasse. Ela, então, trabalha sabendo que Jesus não pode assumir a família. Jesus não pode ter outro propósito a não ser aquele de profeta, de rabi, de Messias. Quando Jesus chega, então, aos 30 anos, ela compreende isso. E os irmãos não compreendem muito bem, né? Mas ela compreende muitíssimo bem. E ela lembra de todo esse percurso, desde a apresentação no templo, quando Jesus foi falado e profetizado por Ana, por Simeão, a respeito da sua missão. Maria lembra nesse momento em que está aos pés da cruz, dos seus encontros com Isabel, onde Isabel receberia João Batista, o precursor. Lembra do batismo de Jesus que acompanhou, feita pelo primo João Batista.
lembra dos primeiros discípulos que seguiram Jesus e lembra de Caná da Galileia, quando, numa festa de família, ela pediu a Jesus, já sabendo da sua potência, do seu conhecimento, do que poderia fazer que transformasse, trouxesse novo vinho àquele que havia acabado na festa. E Jesus, então, no início, até alerta e diz: olha, a senhora não sabe que não chegou ainda a minha hora, que não é a hora de iniciar o messianato? Mas ele faz o que a mãe pediu. Porque mãe é mãe, né? Mãe pede, o filho faz. É de comum, né? E Jesus, então, pede que encham seus jarros com água e transforma a água em vinho. A ponto do chefe da organização dizer que aquele vinho era o melhor vinho e que o dono da festa tinha guardado o melhor vinho para o final, o que não era comum, né? Comum é servir o melhor vinho primeiro, quando as pessoas já estão embriagadas, serve o vinho de má qualidade, que ninguém vai perceber. Então ele diz: olha, mas que curioso, o melhor vinho ficou para o final, que era, na verdade, o vinho que Jesus havia produzido. Então Maria acompanha e faz a lembrança desses dias em que caminhou quando pôde junto a Jesus na pregação do Evangelho. Lembra quando esteve na casa do fariseu, à porta da casa do fariseu, com os irmãos de Jesus, e que Jesus aproveitou a sua presença para ensinar que a mãe e os irmãos de cada um de nós devem ser a humanidade. Por quê? Quando nós olhamos para a particularidade, para a consanguinidade, nós restringimos a ideia de família. E ela lembra que Jesus amplia isso, quando diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Senão toda a humanidade. Registra com carinho esse aprendizado e caminha volumosamente, cuidando desse filho, olhando muitas vezes de longe, mas com as preocupações de mãe. As mães que estão reunidas sabem como é que é. A mãe olha, a mãe sente, pressente os acontecimentos. Então, quantas vezes ela não pressentiu as perseguições, as ameaças, os testes que o farisaísmo fazia com Jesus para saber se ele caía nas armadilhas. Quantas vezes ela esteve de longe, vendo o filho pregar. Lembrando também que naquela sociedade a mulher tinha um papel secundário, coisa que Jesus reformou quando trouxe para o discipulado mulheres, dentre elas Maria Madalena, Maria de Magdala, e Maria Santíssima também, como Joana de Cusa e outras que estavam ali muito próximas a ele. Obviamente, nem todos os lugares podiam frequentar. A própria sinagoga tinha um lugar reservado para as mulheres. O lugar principal era dos homens. Então, todo esse contexto levava a mãe, muitas vezes, a ficar de longe, a assistir o filho, mas o coração não saía de perto do filho. Voltando à cruz, a Mãe Santíssima ouve as palavras de Jesus em despedida, quando diz: mulher, este é teu filho, se referindo a João, o evangelista, que estava com ela aos pés da cruz. Além de João, algumas Marias, Maria Madalena, Joana de Cusa e a Maria, irmã de Maria. Estavam ali todos esses aos pés da cruz. Jesus se refere: mulher, este é o teu filho. E para João diz: João, e esta é a tua mãe. A entregando para nós a Mãe Santíssima como nossa mãe, nos colocando como filhos dessa maternidade sagrada. E, ao mesmo tempo, entregando a Mãe Santíssima aos cuidados de João, que a essa altura era um menino, né?
mas que nunca iria esquecer isso. Feito, desfeito, aquela vida, o corpo físico, não aguentando mais o martírio, por volta de 3 horas da tarde, Jesus sucumbe, o corpo físico sucumbe, e Jesus retorna à pátria espiritual. É uma figura belíssima, a pietà, a piedade, que mostra Maria recolhendo o corpo desfalecido do Senhor e cuidando do filho, como era de costume. Era preciso fazer todo um trabalho com o corpo, de limpeza, de higienização, de lavagem com ervas, com perfumes, mas não daria tempo, porque já se fechava o dia judaico, que se faz com o pôr do sol. Então, foi conseguido, através de José de Arimateia, um túmulo. E Jesus, então, foi só lavado, embrulhado num lençol e o corpo de Jesus colocado no sepulcro que José de Arimateia havia reservado. Conseguiu isso junto a Pilatos. Haveria, como Jesus foi condenado como um bandido, como um marginal, era preciso que tivesse autorização do Império Romano, que foi quem o condenou, para que o sepultamento fosse feito. E assim foi feito. O corpo físico foi colocado no sepulcro. E no domingo, logo pela manhã, Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, foram até o túmulo para fazer a higienização, conforme o costume judaico, a preparação do corpo, conforme o costume judaico. Mas já não havia mais corpo. E Maria, então, acompanha os discípulos no cenáculo, acompanha aquela desesperação daqueles que estavam perdidos, porque até aquele momento poucos haviam entendido a grandeza de Jesus e a sua missão. Eles tinham visto tudo. Jesus calar as tempestades, curar os leprosos, fazer vista aos cegos, libertar os endemoniados, entre aspas, mas ainda tinham dúvida. Então, no cenáculo, era como o povo diz, um barata voa. Estava todo mundo nervoso, ninguém sabia o que fazer. Maria estava lá, junto a eles, dando força, dando coragem, dando a presença da maternidade, mas aqueles homens estavam desesperados. Até que Jesus faz, depois de aparecer a Maria Madalena, ele faz a primeira visita ao cenáculo. E nessa visita, então, eles se fortalecem, porque vem Jesus em corpo espiritual, mas tangível, materializado, a ponto deles poderem tocar. Tomé é convidado, na segunda visita, a tocar a ferida, porque duvidou que era Jesus. E Jesus faz todos os ritos, come com eles, para provar que ele estava ali mesmo. E então eles vão se fortalecendo. E isso só se dá por completo em Pentecoste, quando as vias mediúnicas se abrem e aqueles homens perdidos e desorientados tomam como línguas de fogo os fenômenos mediúnicos. Ali eles se tornam veramente discípulos, melhor, apóstolos do que Jesus. Eles eram discípulos e se tornam apóstolos do que Jesus havia trazido. Propagam a Boa Nova com tanta coragem que dos 12, apenas um morreu de velhice, e foi João Evangelista. Todos os outros foram martirizados e assassinados, porque foram até o fim do seu apostolado. Maria Santíssima, a partir deste momento, quando Jesus ascende aos 500, na presença de 500 pessoas, os 500 da Galileia, ela se recolhe na casa de parentes, na Bataneia.
fica lá por um tempo, até que João Evangelista tome corpo, até que ele se torne adulto, até que ele consiga passar por toda a perseguição que foi feita a ele em Patmos, né, pelo Império Romano, a prisão, o sofrimento. Quando João pode, ele vai lá, resgata Maria Santíssima, como nos ensinos dos bons espíritos, especialmente Humberto de Campos, e leva para viver na cidade de Éfesos. A essa altura, a Mãe Santíssima já estava bem velhinha, beirando o octogenário. Então, já estava bem... Hoje, o octogenário é um bebê, né? Hoje, 80 anos, está todo mundo na praia, fazendo a sua ginástica, mas naquela época, o octogenário já era bem velhinho. Então, ela já estava beirando o octogenário. E aí, ele leva ela para Éfesos e oferece ela uma casa onde os espíritos dizem que era um promontório, um monte que dava vista para o mar. E em Éfesos, ela passa a receber visitas. 2 visitas são muito necessários o registro. A primeira é de Lucas. Paulo instrui Lucas a ir fazer uma espécie de entrevista com a Mãe Santíssima. E é dessa entrevista, de conversas com Lucas, que era médico, discípulo de Paulo, é que se forma o Evangelho de Lucas. Então, o Evangelho de Lucas é o mais detalhado com relação ao nascimento de Jesus, às presenças da Mãe Santíssima, porque foi ela mesmo que passou esses detalhes para Lucas. E outra visita que se destaca é a visita daqueles que vinham pedir, que vinham conhecer, que vinham se familiarizar com a Mãe de Jesus. E ouviam dela falas sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a importância de Jesus, sobre todo o mistério que envolvia o seu nascimento e a sua vida. E muitas palavras de consolo, de ajuda. Certo dia, um leproso visita a casa da Mãe Santíssima e a ela atribui essa nomenclatura. Ele, a partir dele, aquele local passa a se chamar Casa da Santíssima, se referindo a Maria de Nazaré, que ele vivia, ou seja, santa já em vida. Lembrando que santo significa são, saudável, com saúde, e saúde espiritual é o que não lhe faltava. O corpo físico degenera como qualquer corpo físico, mas a alma nobre que ali estava presente dava a santidade, justificava a categoria de santo. A Mãe Santíssima passa, então, a orientar aqueles que chegavam. Filas imensas se faziam. Ninguém ficava sem uma palavra amiga, sem uma orientação. Certa vez, a Mãe Santíssima vai até um dos irmãos que estava muitíssimo comprometido através de excessivos problemas na vida material, obviamente, problemas esses causados pelo próprio plantio equivocado. E aí ele diz a grande frase: tudo passa, nos lembrando que o que é necessário de mal em nossas vidas não é vontade de Deus. O que é necessário de mal em nossas vidas é para que nós possamos aprender e nos melhorarmos, e crescermos, e nos tornarmos melhores do que éramos antes. Nenhum mal vem para nós porque Deus quer que a gente sofra, que tenhamos dor.
O mal que nos visita é o mal necessário. Isso é muitíssimo importante. Como o mal ele é necessário, mas ele vai atender a um propósito específico, ele é passageiro. O bem é eterno, mas o mal é passageiro. Então, trazia para nós, a Mãe Santíssima, essa lição, que o mal é passageiro. Como refere-se Humberto de Campos, a rosa mística de Nazaré ali estava viva, aberta, florida, jorrando o seu perfume sobre todos aqueles que a visitavam. Andando o octogenário, chegava o momento do corpo físico descansar. Certo dia, bateu à porta da casa um mendigo. E a Mãe Santíssima percebeu que havia algo diferente com aquele mendigo. Mas, aparentemente, era mais um daqueles tantos que a visitavam. Traçou a ele palavras amigas, ofereceu algo de comer, mas aquele irmão, aquele mendigo, aquele pedinte, olhava para ela de uma forma muitíssimo diferente. E ela foi, então, abrindo o seu coração, contando para ele as coisas de Jesus, contando para ele as lições de Jesus, até que, certo momento, aquele mendigo revela-se e era o próprio Senhor que estava ali visitando a mãezinha. Surpreendida, ela chega a ajoelhar-se diante do seu Senhor, como Senhor de todos nós, governador planetário, guia e modelo da humanidade, aquele que ajudou a criar o nosso planeta e que ela estava ali como trabalhadora fiel. Ele, claro, ergue ela e abraça profundamente, dizendo-lhe: minha mãe, chegou a sua hora. Venha conosco. Os anjos do céu já preparam para ti uma grande recepção. Maria prepara-se, o corpo físico desfalece e ela segue para o mundo espiritual com Jesus. Mas já havia ouvido de que perseguições cruéis estavam acontecendo com os cristãos. Já estávamos aí por volta do ano 67 da era cristã, quando Nero intensificou a perseguição aos cristãos. E a mãe lembrou disso. Lembrando disso, pede a Jesus que permita a ela não seguir a glória, mas voltar para ajudar aqueles que estavam sendo perseguidos. Vai aos circos romanos, onde os cristãos eram envolvidos em betume e serviam de tocha viva para iluminar os circos, onde serviam os corpos para alimentar as feras, onde muitos eram espancados, mortos, decapitados, simplesmente por não abjurarem, não negarem a sua fé, a fé no Cristo. E ela encontra grande quantidade de pessoas, famílias inteiras, jovens, se aproxima daquela multidão e instrui uma daquelas que ali estavam por vias mediúnicas a cantar. E ela então entoa uma música belíssima de louvor. As portas dos circos se abrem, os cárceres se abrem, e aquela multidão vai em martírio até os círculos, até o circo, sendo alimento para as feras. Todos são recebidos em glória no mundo espiritual. E diz Humberto de Campos que toda vez que se entoar nas casas religiosas um cântico, havemos de lembrar a Mãe Santíssima, que nos inspira a alegria, a fé viva, a fé vibrante, para que possamos, cada um de nós, viver os nossos martírios, pequenos que sejam,
não tão grandiosos como esses primeiros mártires do cristianismo. Assim, seguiu a sua tarefa. Nunca desistiu de trabalhar. Não aceitou as glórias que lhe estavam reservadas nas esferas celestiais da terra e resolveu continuar trabalhando por nós. E construiu hospitais para os réprobos, os suicidas. Também construiu hospitais para acolher os desesperados, mentalmente desorganizados. Acolhe e trabalha intensamente por todos nós na humanidade. Nesse momento de pandemia, nós tivemos notícia que Maria Santíssima abriu um novo hospital no mundo maior, o Hospital Alvorecer, onde, no nosso caso, capitaneado a nossa parte por Bezerra de Menezes, eram recebidos aqueles irmãos que desencarnavam pela pandemia, muitas vezes saindo do corpo no momento em que não esperavam, no momento de juventude, de vida madura, e muitas vezes carregados de dúvida, de revolta, de incompreensão, e eram acolhidos nesses hospitais espirituais. Então a senhora até hoje trabalha muitíssimo por todos nós. É ela que fala a calar os canhões nas guerras, que toca o coração dos governantes do mundo para que haja delicadeza, harmonia, que haja paz. É tida a rainha da paz. É a Mãe Santíssima como fiel trabalhadora de Jesus e incansável, que não nos deixa em momento nenhum. Nós percebemos que os amigos espirituais, aqueles que estão sempre na presença de Deus, Jesus em trabalho, sempre têm uma palavra, um gesto, uma referência sobre a Mãe Santíssima, sempre trazendo uma mensagem, sempre trazendo algo que caracterize, que faça com que essa personalidade que esteve como mãe de Jesus, mas hoje é um espírito luminar, seja glorificado. E nós, espíritas, precisamos, muitas vezes, esquecidos da importância desses espíritos, como Maria Santíssima, os apóstolos de Jesus e outros que foram tidos pela humanidade como santos, não querendo nós termos nenhum tipo de viés de idolatria, de iconolatria, esquecemos de valorizar a importância desses espíritos. Nos fazemos friamente distantes, achando que é errado reconhecer esta glória da Mãe Santíssima. Às vezes, achando que é pecado ou erro, pelas nossas consciências ainda sobrecarregadas, nós lembrarmos de Francisco de Assis, de Antônio de Pádua, de Teresa d'Ávila, né? De espíritos que viveram conosco no Brasil, como Chico Xavier, Eurípides Barçanufo. Lembrar desses espíritos é lembrar que nós temos um caminho a melhorar. Porque se foram eles destaques para nós, se foram eles destaque para a humanidade, tem muito a nos ensinar, quer seja por imitação, que a gente comece a pensar sobre isso. Claro que nós não precisamos ter Maria Santíssima pendurada no pescoço, ou num altar, ou na parede, não precisamos. Podemos, porque a nós, o Espiritismo não nos proíbe nada. Mas lembrar que, na verdade, nós estamos fazendo referência ao Espírito, que continua vivo, incessantemente em trabalho, e continua junto conosco. Quantas vezes Bezerra de Menezes já fez, já prolongou, né, a sua
a sua estada entre nós para nos ajudar, né? Quantas vezes fez isso, né? Então, a gente tem que mudar um pouquinho esse nosso olhar de ortodoxia, né, em relação a isso. A Mãe Santíssima, hoje, e já foi para alguns espíritos, referência, deve ser referência para nós, volto a dizer, e hoje em dia ela continua muitíssimo ativa em trabalho incessante pela humanidade que ainda não consegue fazer o seu caminho. Eu gostaria de lembrar nesse momento um trecho de um livro que é o Parnaso de Além-Túmulo, onde Francisco Cândido Xavier, pela poesia de Amaral Ornelas, traz uma página sobre Maria de Nazaré. Diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, brilho puro da humanidade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o Supremo Senhor da vida, poder do universo, não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples, humilde, oculta a esperança dos sábios, frágil como um lírio, trazia consigo a resistência de um diamante. Pobre entre os pobres, carreava por própria virtude os tesouros incorruptíveis do amor no coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Temos muito a agradecer à Mãe Santíssima. É ela, sem dúvida, aquela que ajudou a humanidade em todos os tempos. É ela, quando estivermos naquele momento de dor, que precisamos, às vezes, de um carinho de mãe, né? Então, aquela que precisa do nosso, que nós precisamos do seu cuidado. Então, é Maria essa que Maria Dolores, por Chico Xavier, no livro Momentos de Ouro, narra uma visita que Maria faz. Uma visita que é importantíssima e que se dá logo nesses primeiros momentos em que ela visita os circos, em que ela vai procurar aqueles que sofrem na Terra. Então, nimbada de luz celeste, ela vai até as profundezas das zonas umbralinas e diz para um espírito que chorava: meu filho, por que choras? Acaso não sabes? Replica Judas, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus o sacrifício, o martírio, o sangue e a cruz.
Afastai-vos de mim, nunca penetrais minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama sagrada, calma, respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei que a dor que te causa o remorso que ocultas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. Venho por mãe a ti, buscando o filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desesperado. Judas ainda interrompeu, bradou, rude, pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo e me expulsou. Não me fale de mães. Ainda assim, disse a dama docinente, por mais que recuses, não me altero. Amo-te, meu filho. Amo-te e quero ver-te de novo. A vida maravilhosamente revestida de paz, de fé e de elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas benditas do esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo ao remanso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas perguntou: quem sois vós que me falas assim, sabendo-me traidor? No entanto, ela fita-o e responde simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. A partir desse momento, a Mãe Santíssima une os servos de Maria e faz esse grande trabalho de socorro aos suicidas. A partir de Judas, abre-se para a humanidade esse trabalho de socorro, muito bem registrado pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira e Memórias de um Suicida. Então, que nós possamos, no dia de hoje, para os dias que se seguem, especialmente nas noites de Natal, na noite de Natal, lembrarmos muitíssimo do aniversariante, mas lembrarmos também da Mãe Santíssima, de José, dos outros tantos que, envolvidos nesta grande missão, possibilitaram que o Evangelho chegasse a nós, que a Boa Nova chegasse aos nossos corações, a fim de nos libertarmos, de nos libertar os vícios, as torpezas, nesse grande caminho, nessa estrada, nessa escada de Jacó, em direção à felicidade. Louvada seja Maria de Nazaré, hoje e para sempre. Muito grato.